Nesta segunda-feira, a senhora presidente Dilma Rousseff terá ou já teve oportunidade de impulsionar a concretização de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Bloco Europeu, durante reunião da Cúpula Brasil-União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. Depois de algumas idas e vindas, a presidente resolveu viajar à capital daquele país para sinalizar o interesse dos sul-americanos em comercializar com o Bloco Europeu. No entanto, a crise da Argentina e da Venezuela pode dificultar uma negociação que se arrasta há mais de 15 anos. Senhor presidente, senador Jorge Viana, me questiono por que o nosso governo insiste em ficar aliado a países que estão tomando decisões econômicas e sociais questionáveis e não decide logo por um acordo bilateral apenas entre o Brasil e a União Europeia. Em outras ocasiões, já subi a esta tribuna para questionar a validade e os reais benefícios do Mercosul para nós. Entendo que ele tem sido uma ferramenta para engessar a capacidade brasileira de realizar acordos externos. Como líder do bloco, que é o Brasil, que representa mais de 70% do produto interno bruto e 80% da população da região, o Brasil parece que vai marcando o passo ao manter essa aliança, que há tempo já demonstrou estar mais preocupada com o viés ideológico que com, de fato, a integração econômica, social e cultural entre os países membros. Em entrevista recente ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente da Comissão Europeia, o senhor José Manuel Durão Barroso, deixou claro que uma das principais apostas do Bloco Europeu é a relação com o Brasil. Disse ele na edição da última sexta-feira, dia 21, abre aspas, queremos também trabalhar em conjunto com o Brasil para desenvolver as nossas relações econômicas, para estimular o crescimento e reforçar a competitividade das nossas economias. A União Europeia continua a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Somos o destino número 1 das exportações e importações do Brasil. Mais de 20% das exportações brasileiras vão para a União Europeia. E mais de 21% das importações brasileiras vêm da União Europeia. Tanto o Brasil como a União Europeia estão determinados a abster-se de novas barreiras comerciais e a reverter as já existentes. Esses compromissos, consagrados nas regras da OMC, Organização Mundial do Comércio, e também reafirmadas no quadro do G20, são muito importantes. Quando ocorrem divergências sobre políticas específicas, como é o caso das medidas tributárias brasileiras que discriminam os produtos importados, o mecanismo de consulta e de resolução das disputas da OMC é o caminho natural para se encontrar uma solução. Estamos sempre disponíveis para discutir em todas as instâncias apropriadas, de boa fé e com a mente aberta. Senhoras e senhores senadores, está claro, portanto, que o Brasil, juntamente com os outros países, como os Estados Unidos, a China e o Japão, possui status de parceiro estratégico da União Europeia desde 2007. Caso as negociações entre o Mercosul e a União Europeia não se concretizem, espera-se que o Brasil tenha um plano B, no qual cada país do bloco teria um ritmo diferente de redução de tarifas e benefícios para apresentar aos europeus. Essa, senhor presidente, já é uma opinião pessoal minha. E essa proposta é especialmente interessante nesse momento em que os governos de Cristina Kirchner e Nicolás Maduro passam por sérias crises econômicas, com inflação altíssima, correndo o risco de virar hiperinflação, desabastecimento, crise cambial, resultando na extrema insatisfação popular, reprimida de forma brutal, como temos, infelizmente,
presenciado na República da Venezuela. Achei muito interessante o comentário da jornalista Miriam Leitão, que ouvi pela rádio CBN na semana passada, na qual ela lamentava a estratégia de o Brasil continuar vinculado às economias em declive. Lembrei-me daquele ditado: diga-me, aspas, diga-me com quem andas e te direi quem és. Se formos analisar entre os países da América Latina, percebemos uma grande diferenciação entre o Chile, que já tem uma história de estabilização e abertura a outros mercados, o México, tudo em relação à Argentina e à Venezuela, e o Brasil insiste em continuar atrelado aos dois últimos. Pois então, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores, concordo com a jornalista econômica, quando ela diz que estamos cada vez mais ligados politicamente a países que vêm tomando decisões suicidas e nos mantemos no Mercosul, que pode até ter sido bom lá no passado, mas hoje não passa de um bloco fechado, com barreiras entre os próprios países membros. Ora, está óbvio que o Brasil tem que pensar claramente se quer seguir no caminho de inclusão nas cadeias produtivas globais ou se continua participando deste grupo fechado, que, em última análise, se prejudica ao impor regras protecionistas entre si. Já disse outras vezes e repito, o Brasil deve sair do Mercosul. Presenciamos hoje um desequilíbrio político dentro do bloco. É só citar a mais nova integrante, a Venezuela. Aquele país não acredita no livre comércio, prega o fim do capitalismo e tem passado por toda essa turbulência política, com o triste saldo de alguns manifestantes mortos. E o que o Mercosul faz? Alinha seus chavistas, assinando uma nota na qual demonstra que a sua diplomacia é refém da ideologia bolivariana. Apoia o governo que reprime as manifestações, com denúncias de prisões arbitrárias e tortura, em vez de condenar a violência e de proclamar Maduro a respeitar o direito democrático de protestar. Sei que a Comissão de Relações Exteriores desse Senado aprovou voto de solidariedade ao Mercosul, ao Parlamento do Mercosul e à União de Países da América do Sul, UNASUL, por seus recentes pronunciamentos de defesa da ordem democrática na República Bolivariana da Venezuela. Sou obrigado, nos termos a que foi posto, de não concordar com a decisão dos meus ilustres pares daquela comissão. Na verdade, aprendi um cunho extremamente ideológico nas suas entrelinhas, na referida nota oficial do Mercosul, especialmente quando da crítica, entre aspas, tentativas de estabilizar a ordem democrática e de rejeitar as ações criminosas de grupos violentos que querem espalhar a intolerância e o ódio na República Bolivariana da Venezuela como uma ferramenta política, fecha aspas. Interpretei esse trecho como uma crítica aos manifestantes que estão reclamando os seus direitos, muitos dos quais estão morrendo por essa causa. É claro, senhor presidente, que o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, representa um governo legítimo, por ter sido eleito pelo voto popular. Isso, no entanto, não lhe dá o direito e a nenhum outro governante de toda a América Latina de usar como desculpa o combate ao, entre aspas, golpismo, para realizar um contragolpe, mandando prender lideranças oposicionistas ao governo, desrespeitando direitos humanos, civis e democráticos. Portanto, senhor presidente, senador Jorge Viana, finalizo o meu pensamento fazendo coro ao nobre senador Jarbas Vasconcelos, porque tenho grande admiração, não somente eu, mas creio que todos os seus ilustres pares desse Senado, que afirmou na semana passada, nesse plenário, que o governo brasileiro é omisso em relação à crise na Venezuela. Mas o mais interessante da análise de Sua Excelência é de que o governo do PT prejudicou a boa imagem da diplomacia brasileira, fazendo com que o país vire um mero coadjuvante no continente, aceitando tudo o que fazem os governos da Venezuela, Equador,
Bolívia e Argentina. Reafirmo, a saída do Mercosul, na minha modesta opinião, seria uma forma de o Brasil demonstrar independência, coragem e atitude para agir de uma maneira mais soberana e fiel aos princípios basilares de sua Carta Magna, como o povo a proclamou. Seria uma decisão de governo coerente com os interesses econômicos do país, que deseja a liberdade de seu comércio exterior, sem peias, nesse mundo globalizado. Senhor presidente, com relação ao Mercosul, evidentemente que a minha opinião tem adversários aqui nesta casa. Mas o que eu falo é porque eu tenho a vivência, sou de um estado, Mato Grosso do Sul, vizinho, portanto, da República do Paraguai, e tenho ouvido manifestações constantes de suas autoridades e, sobretudo, do povo, no sentido de que o Mercosul não atende absolutamente às necessidades econômicas e sociais e políticas mesmo do seu país, o Paraguai. Esta é uma impressão que existe em todos os estados brasileiros que fazem fronteira com a Argentina, sobretudo com a Argentina. Portanto, a minha manifestação, ela representa um anseio, um protesto daquelas regiões com relação ao tratamento que tem se dado ao Brasil através dos dirigentes maiores do Mercosul. Mas, senhor presidente, hoje esta Casa celebrou um acontecimento importante, a data das diretas já. Não tive a oportunidade de estar presente aqui no grande acontecimento realizado por esta Casa, mas eu falo agora como testemunha do grande acontecimento. Me lembro perfeitamente, ainda deputado federal, por volta de 1983, 84, quando fui procurado no plenário pelo saudoso parlamentar, autor da emenda das emendas já, Dante de Oliveira. E ele me apresentou a sua proposta. Eu até disse a ele, você é um homem, Dante, você é um homem corajoso. Lançar uma ideia nesse momento em que vivemos, é somente para um homem da sua estatura cívica. Ele me disse que tinha convicção absoluta de que a emenda teria prosseguimento e, se não fosse vencedora, levantaria o povo brasileiro em favor de uma ideia tão ansiada por todos aqueles com espírito democrata. Eu sou, senhor presidente, o 6º subscritor da emenda. Me honro muito disso. E lamento ainda os episódios da sessão do Congresso Nacional que derrotou a emenda das diretas já. Lamento profundamente. E estou convencido de que aquele ato do deputado Dante de Oliveira representou um chamamento da consciência brasileira e que deu resultado, porque hoje vivemos num ambiente democrático. É muito difícil hoje nós perdermos essa liberdade, essas garantias que a Constituição nos deu, sobretudo para escolher nosso principal dirigente da nação. Eu desejo, portanto, oferecer aqui os meus cumprimentos, principalmente àqueles que se referiram ao episódio hoje na sessão solene do Senado, a qual não pude comparecer por ações independentes da minha vontade pessoal. Senhor presidente, é o que eu desejava dizer.